Graça e paz, irmãos. Laércio. Vamos dar início aqui ao nosso estudo, a bênção do sétimo dia, o sábado. A gente vai falar hoje sobre a parábola do bom pastor, né? E a gente vai ver que Jesus, ali na parábola do bom pastor também era sábado. E nós vamos ler aqui em João, no capítulo 3, para a gente fazer uma introdução para a gente entender. No verso 17, João capítulo 3, no verso 17, fala: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Viu aí? Ele não veio, aqui ele está falando que Deus não enviou o Filho para julgar, mas que o mundo fosse salvo por ele, né? Aí agora a gente vai lá no capítulo 5 de João, do mesmo evangelho de João, no capítulo 5, a gente vê no verso 22, presta atenção lá, ó. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Viu aí? Aí, ainda no verso 27 do capítulo 5 de João, do evangelho de João, ó. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Viu aí? Aí no 28 fala assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, aqui vai ser a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, ela vai acontecer no terceiro milênio. Por quê? Porque Jesus ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos. Então, lá em capítulo 3, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, no verso 8, fala: Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Lá em Salmos, no capítulo 90, no verso 4, Moisés fala: Um dia para o Senhor, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Então a gente vê essas características aí, que um dia para Deus é como 1000 anos. E como Deus, ele também trabalhou. Agora a gente ainda vai, para a gente entender aqui, que aqui onde Jesus falou que ele veio para julgar, aqui é sábado. Por que é sábado? A gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho de João e no verso 16 fala: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E então aqui ele estava trabalhando no sábado, curando, né? Aí no verso 17 fala assim: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que ele está dizendo que meu pai trabalha até agora? Porque Deus trabalhou lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, ele fez, no final do capítulo 1 de Gênesis, ele fala que Deus terminou tudo, né? E aí no começo do sétimo dia fala que ele terminou a obra que havia de fazer, ou seja, no capítulo 2, no verso 2, Deus fala que ele trabalhou um pouquinho no sábado. E também ele formou o homem no sábado. Está no capítulo 2, no verso 2. O homem foi criado no sexto dia. Mas lá ele foi formado no sétimo dia, que simboliza o sábado. Aí eu quero também trazer um texto para vocês que está lá em Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9. Fala assim: O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há pois novo debaixo do sol. Então, Deus ele trabalhou no sábado e ele deu autoridade para o Filho para trabalhar no sábado. E você pode dizer: mas a lei não podia trabalhar no sábado. Sim, mas lá no templo lá de Deus não havia lei, né? Então, Jesus aqui também fala que ele é o Senhor do sábado. Mas ele fazia o bem no sábado, ele curava, curava doentes, resgatava almas. Aí no verso 19 ainda fala assim, ó: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Ou seja, o Pai trabalhou lá no sétimo dia, que simboliza o sábado, e o Filho aqui está trabalhando também no sábado, que simboliza o sétimo dia, né? E porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz, né? Então a gente entendeu que no capítulo 5 aqui, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala que ele não veio para julgar. Mas aqui ele fala que o Pai deu todo o julgamento para ele e fala da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque aqui está tendo uma simbologia para o sétimo milênio, que é o sétimo dia. E como Jesus também está falando da ressurreição dos mortos, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. Lá na carta de Pedro, no capítulo 3, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A gente também já falou lá no Salmos 90, no capítulo
no capítulo 90, no verso 4. Moisés fala, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Então, como aqui Jesus ele fala também da ressurreição dos mortos, está lá no verso 27 do capítulo 5 de João, e no 28 fala, e ele lhe deu autoridade para julgar, tá vendo? Porque aqui era sábado. Então lá no capítulo 3, ele fala que ele veio para salvar, não para julgar. E nesse capítulo 5, ele fala que ele deu autoridade para julgar porque era filho do homem. Aí fala, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então os mortos, Jesus ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia fala que ele é o primogênito dos mortos. Então como um dia para Deus é como 1000 anos, então os mortos vai ressuscitar, né? Jesus é o primogênito dos mortos, então as pessoas que morreram em Cristo vai ressuscitar no terceiro milênio, que lá no terceiro dia que Jesus ressuscitou simboliza, né, tá apontando para o futuro, que é o que a gente leu em Eclesiastes 1:9, né, que as coisas se repetem. Então é porque ele está falando do sétimo dia do sábado. Aí a gente entendeu isso aqui. A gente vai também lá no capítulo 9, que é onde ele cura o homem lá, que foi também no sábado. E lá no capítulo 9 do Evangelho de João, lá está falando assim, no capítulo 9, no verso 14, fala assim, ó. Capítulo 9, no verso 14. E era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Viu aí? Aqui também é sábado. No capítulo 9 é sábado. Aí a gente vai lá no capítulo 9, ainda no verso 39, né? Do Evangelho de João, que fala, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, né? Em outras traduções fala, para julgar, a fim de que os que não vejam, e os que veem se tornem cegos. Viu aí? E ainda, no capítulo 10, que é a parábola do bom pastor, aí a gente vai entender que esse assunto aqui do capítulo 9, da onde ele curou o cego no sábado, né, que ele também fala no verso 39 que ele veio para julgar. Então, por que ele para julgar? Se no capítulo 3 de João ele fala que ele veio para salvar e não para julgar. Porque aqui é sábado, está apontando para o futuro. Eclesiastes 1:9, a gente já leu lá. Então, aqui no capítulo 10, na parábola do bom pastor, ainda é assunto do capítulo 9, porque no versículo 21 do capítulo 10 do Evangelho de João, fala, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, porque os fariseus estavam dizendo que Jesus era endemoniado porque curou o homem no sábado, né? Aí eles falaram lá, este modo de falar não é de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Entendeu? Aos cegos, então, é o cego de nascença. Porque no capítulo 9, no verso 1, lá está escrito assim, ó, como Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 1, ó, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Viu aí? Aí lá no verso 4 ainda fala assim, ó, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Aí ele fala, a noite vem, que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí é para vocês ver que ele disse que o cego não tinha pecado e nem os pais dele por nascer cego. Mas os fariseus, né, que quando o cego, quando ele abriu o olho do que era cego aqui no capítulo 9, né, ele foi lá no verso 31, fala assim, ó, sabemos que Deus não atende a pecadores, né? Isso o cego falando, né? Porque ele já estava de olho aberto, o que era cego, né? Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí que vem os fariseus falam assim, ó, mas eles retrucaram, tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Ou seja, eles não queriam ser ensinados, né? Mesmo estando errado. E o expulsaram do templo, viu aí? Então eles expulsaram o que era cego do templo.
né? E os expulsaram. Aí no verso 35 do capítulo 9 fala assim: ouvindo Jesus que eles tinham expulsado, encontrou-o e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Né? Então aqui fora do templo. Aí no verso 37 fala assim: Jesus lhe disse: já os tem visto, é o que fala contigo. E no verso 38, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou, fora do templo, no sábado. Então, esse sábado aqui a gente já vê que ele simboliza o 7º milênio, né? Que também é a mesma coisa do 3º milênio. Então, eu fiz essa introdução toda para a gente entrar agora na parábola do bom pastor, que eu sei que eu falei muito nos vídeos anteriores sobre esse assunto aqui do sábado, no capítulo 5 e no capítulo 9. Agora a gente vai passar para o capítulo 10. Mas eu tinha que recapitular tudo isso aqui e não cabe num vídeo só, porque eu não posso fazer vídeo acima de 15 minutos. Então esse vídeo aqui eu vou parar ele aqui, que agora o próximo vídeo vai ser parte desse assunto, que eu vou entrar no capítulo 10 da parábola do bom pastor. Amém? Graça e paz a todos, que o Senhor os abençoe.